esses dias. Será que Jesus não é a sabedoria descrito ali no livro de Provérbios? Será que não tem essa relação? Será que não é a mesma coisa? Porque no livro de Provérbios também fala sobre o santo de Deus, né? Quem é que sabe o nome do santo de Deus? E em João 1:3, o apóstolo João está falando de Jesus sendo o verbo. Em que ele fala, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E a sabedoria, em Provérbios 8:22-31, diz que a sabedoria foi estabelecida desde a eternidade e era o arquiteto de Deus. E assim como em Miqueias 5:2, quando está falando sobre o Messias, cuja origem é desde tempos antigos, desde os dias da eternidade, então será que os dois não têm essa mesma relação, não é a mesma coisa? Porque se a sabedoria estava no princípio e foi o arquiteto de Deus, criando todas as coisas, e o apóstolo João fala que sem ele nada do que foi feito se fez, para mim é exatamente a mesma coisa. Em Apocalipse 3:19, Jesus diz que repreende e disciplina a quantos ama. E qual é o clamor da sabedoria em Provérbios 1, versículos 20 e 23? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. E o apóstolo Paulo também fala que aqueles que são feitos filhos de Deus recebem o espírito de Cristo. E, consequentemente, a mente de Cristo, né? E assim como também Jesus prometeu, se nós amarmos da mesma forma que ele nos amou, cumprindo assim esse novo mandamento que ele nos deu, então ele já não nos chamaria de servos, mas de amigos. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo sim. Então, ou seja, vai nos fazer saber quais são as palavras dele. E assim como Jesus já disse que ele edifica a sua igreja, em Mateus 16:18, em Zacarias 6:12-15 também fala que o renovo, ou seja, o Messias, ele é que edificará o templo do Senhor. Em Efésios, em Colossenses e em 1 Pedro, os apóstolos ali estão falando que nós somos edificação do Cristo. E o que a sabedoria fez? Em Provérbios 1:9, a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. E quantas igrejas nós vemos em Apocalipse, logo ali no primeiro capítulo? Mas também já sabemos que são 7 igrejas, 7 candeeiros, 7 anjos. Ou seja, será que realmente não é exatamente a mesma coisa? Por que estou trazendo isso também aqui? Porque se a sabedoria é Cristo, e quando Cristo começa a falar sobre a piedade, essa questão de dar, de compartilhar, a gente vê isso no livro de Provérbios. Aquele que dá ao pobre, a Deus empresta, esse tipo de empréstimo, e Jesus está depois ensinando que são os banqueiros daquela parábola. Na parábola dos talentos, os banqueiros são esses pobres necessitados. Então, se nós ignorarmos o que está em Provérbios, nós também estamos ignorando as palavras de Jesus. Porque Deus é o mesmo ao longo da Bíblia. A revelação é progressiva. A gente não pode achar que aquela parte já se esqueceu, não se vive mais e não tem nada a se aproveitar. Mas as palavras de Deus são eternas e persistem. E nós é que devemos buscar entender e conectar essas coisas. E a sabedoria consiste nisso também. É conectar um ponto com outro conceito, princípio com outro princípio. Então eu imagino que aqueles que querem rejeitar esse tipo de pregação, que na verdade é do Messias, é de Jesus, um ensino segundo a piedade, talvez queiram descartar o livro de Provérbios por conta disso, né? Mas aquele que rejeita as palavras do Santo de Deus está rejeitando a própria prudência. E essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar antes de falar sobre o próximo vídeo. E eu gostaria de falar no próximo vídeo sobre o porquê do anticristo. Por que ele vai se apresentar se assemelhando a ser Cristo numa tentativa de substituir a Cristo? Por que ele vai fazer isso? Qual a importância e qual o significado disso espiritualmente falando? E logo depois disso já vou começar a tratar sobre algumas datas, como se fossem 2 calendários, né? Do que pode acontecer, mas, novamente, não é uma promessa de que essas coisas vão se cumprir naquelas datas. Mas, assim como a gente começa a aprender matemática usando números e não incógnitas, e depois que a gente começa a usar incógnitas porque são coisas mais complexas e podem ser aplicadas em várias outras coisas, a utilização dessas datas é para servir de entendimento do que pode acontecer, dos eventos de Apocalipse, naquela ordem que deve ser. Mas isso será depois do vídeo sobre o anticristo.